Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos estudar os conteúdos da quarta semana do PET volume 6. Então, compartilhando aqui a minha tela com vocês, a gente tem o seguinte, né? Semana 4. Então, os conteúdos para essa semana são simetrias, né, de translação, rotação e reflexão. O PET já começa aqui com algumas atividades, mas vamos lá para os conceitos, né? Então, vamos lá. Transformações isométricas são mudanças de posição de uma dada figura que não alteram sua forma nem seu tamanho, né? Então, importante aqui, né? A gente vai transformar essa figura sem alterar a forma dela, né? Essas transformações são classificadas como translação, rotação e reflexão, né? Transladar significa transferir para outro lugar. Na translação, cada ponto da figura é deslocado de acordo com uma distância, direção e sentido. Assim, na translação, ocorre apenas o deslocamento da figura, né? Então, por exemplo, se a gente pensar nessa figura, esse ponto aqui, ele foi deslocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades em X, ó. Foi deslocado 8 unidades em X. Perdão, né? 8 unidades em X, mentira. 7 unidades em X e uma em Y, né? Foi para cima. Então, 7 unidades em X e uma unidade em Y. Então, essa translação é dada por essa posição aqui, 7 em X, 1 em Y. Né? Reparem que essa ponta aqui, ó, ela vai ser novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em X, 1 em Y. Né? A gente pega aqui o outro ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em X, 1 em Y. E por fim, esse último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em X e uma em Y. Né? Então, eu obtive uma nova figura, né, que repare que ela é semelhante, né, são idênticas, na verdade, né? E só que houve um deslocamento, ela foi para a direita e um pouquinho para cima, né? Então, isso que é a translação. A rotação é o quê? É quando eu giro essa figura, né, com um determinado ângulo. Então, na rotação, cada ponto da figura é rotacionado de acordo com um determinado ângulo e sentido em torno de um ponto, chamado centro de rotação. Assim, na rotação da figura gira em torno de um ponto. Então, ó, eu tenho uma figura, foi dado um ponto aqui que é chamado de centro de rotação, né? E aí cada ponto que eu tenho aqui, eu vou girar um ângulo aqui, um ângulo alfa, né? Então, eu pego esse ponto em relação a esse centro, eu giro ele um certo ângulo. E eu faço isso para todos os outros pontos. E aí eu vou encontrar uma figura novamente do mesmo tamanho, né, com as mesmas medidas e tal, só que ela vai estar, ela foi girada, né? Ela teve um deslocamento. Né? E por fim, a reflexão, né? A reflexão significa espelhar, né? Que é o que a gente já viu, né? Como se eu tivesse aqui a gente tem um eixo, né, de reflexão e é o mesmo que a gente espelhar essa figura no outro lado, né, no outro semiplano. Na figura, na reflexão, cada ponto da figura é associado a outro ponto, chamado imagem, de modo que o ponto e sua imagem estão a uma mesma distância de uma linha reta ou de um ponto. Assim, na reflexão obtemos o reflexo da figura, como no espelho. Então, aqui, por exemplo, esse ponto ele está a 2 unidades aqui da reta. E esse está a 2 unidades da reta. Então, esse ponto é a imagem desse outro verde. O vermelho é a imagem desse verde. Esse outro ponto aqui, ó, ele está 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho a imagem dele. E assim eu faço para todos os outros. Né?
esse ponto aqui, ele está 2, 3, 4. E aqui vai estar 1, 2, 3, 4. Tem a imagem dele, né? E o mesmo para esse outro ponto aqui. E obtém, então, um reflexo dessa figura. Ok? Então, são esses três conceitos, né? Que são os conteúdos dessa semana. Então, vamos voltar lá para o exercício 1, para a gente entender. Então, vamos lá. Vemos a matemática em muitas obras de arte. Uma delas é o calçadão de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Observe a imagem no plano cartesiano abaixo e cumpra as orientações a seguir. Transladar essa imagem horizontalmente para a direita, 8 unidades, 2 vezes seguidas, né? Então, primeiro, eu tenho essa imagem, eu pego alguns pontos aqui. Vamos usar alguns pontos de referência. Então, vamos pegar esses cantinhos aqui, esse ponto aqui, esse ponto, esse e esse. Vamos trabalhar com esses 5 pontos aqui, né? Mas a gente pode pegar mais. Então, eu vou transladar essa imagem horizontalmente, né? Horizontalmente, então, nessa posição aqui, né? Horizontal. 8 unidades. Ou seja, essa é uma transformação, né? Uma translação de 8 unidades, né? No sentido positivo, por ser 8 positivo. E o y, quer dizer, eu não vou nem para cima nem para baixo, né? Porque eu quero horizontal. Então, eu considero o y como sendo zero, né? E aí eu pego cada um desses pontos. Então, vamos pensar assim. Esse ponto vai ser o A, esse ponto vai ser o B, esse vai ser o C, o D e o E. Só para a gente entender melhor aqui. Então, o A, eu vou deslocar ele 8 unidades para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele coincidiu aqui com o ponto E, né? Então, o A linha vai ser aqui no ponto E. O B, eu vou deslocar ele 8 unidades também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele vai coincidir aqui, esse ponto B aqui. B'. O C, desloca 8 unidades para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ficar em cima do eixo Y aqui. Então, aqui o C'. O D, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ficar aqui nesse ponto. D'. E o E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ficar aqui o ponto E'. Né? E aí, como a figura ela tem que ser semelhante, né? Então, a gente vai ligar esses pontos para formar uma figura do jeito que está aqui. Então, a gente vai ter algo mais ou menos dessa forma. Aqui. E eu vou ter mais ou menos isso aqui, né? Mais ou menos assim, né? E aí no caso, vocês pintam aqui essa figura certinho, né? Para ficar igual ao outro. Então, o que aconteceu? Houve uma translação dessa figura, 8 unidades para a direita, né? E aí, tá vendo? A gente obteve uma figura que ela emendou aqui, né? Esse A, o A' com o E, eles coincidiram. E aí, pede para fazer isso 2 vezes, né? A primeira em relação à imagem e a segunda em relação à imagem transladada. Ou seja, agora eu vou fazer o mesmo processo com essa figura que eu obtive aqui, que é o A', B', C', D', E'. E aí eu vou encontrar novamente uma outra figura, né? Desse jeito. Depois, no item 2, pede para transladar a figura resultante da orientação 1 verticalmente para baixo 4 unidades. Ou seja, aí eu vou pegar toda essa figura completa aqui e vou deslocar ela 4 unidades no sentido vertical, ou seja, nesse sentido aqui. Né? E aí eu vou obter uma outra parte aqui da figura, ok?
né? E aí pede para vocês verificar a imagem final, se é semelhante ao calçadão de Copacabana, né? E aí vocês só procurar no Google, né? Só digitar lá calçadão de Copacabana e vocês já vão encontrar como que é esse desenho, ok? E aí vocês comparam para ver se realmente é semelhante ou não. É, aqui, número 2 é em relação ao item anterior, né? Quais são as coordenadas dos pontos que formam as extremidades da imagem original desenhada no plano cartesiano e o ponto central dessa imagem. Então, as extremidades seriam o A e o E, o central seria o C. E aí é só olhar que já tem os eixos cartesianos aqui, né? O eixo Y e o eixo X. Aí, por exemplo, o A é o X aqui, ó. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? O A é menos 12. Em X e em Y vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, né? E então o Y aqui vai ser no 8. Então, quer dizer, o ponto A, por exemplo, ele tem coordenadas menos 12 e 8. Né? E aí vocês fazem o mesmo processo para os demais pontos. Né? Da imagem original, né? O que é uma translação, o que acontece com a imagem quando a mesma é transladada, e vocês respondem. E aí, por exemplo, questão 3. Conhecemos 3 tipos de simetria: translação, rotação e reflexão, que a gente acabou de estudar. Relaciona as imagens ao nome da simetria correspondente. Por exemplo, essa imagem aqui, ela é uma translação? Não, né? Porque esse biquinho aqui, vamos pensar, se fosse uma translação, ele teria que estar do mesmo lado, ele teria que estar aqui. Então, não é uma translação. Se não é uma translação, ela é o que então? Ela pode ser uma translação, não é? Uma rotação ou uma reflexão. Rotação também não é, porque se eu girar essa figura, né, eu não vou conseguir chegar nessa outra. Então, o que sobra é reflexão. Ou seja, eu tenho um eixo aqui, eu tenho um eixo aqui de simetria, né, de reflexão, e em relação a esse eixo, essa figura ela é espelhada. Né? Então, tem aqui reflexão. Então, por exemplo, aqui no primeiro item, aqui seria o C, que é reflexão. E aí os outros dois, né, a mesma coisa, o que aconteceu aqui, o que aconteceu nesse de baixo. Aqui uma outra figura, que vocês vão trabalhar com reflexão também, responder algumas perguntas sobre ela. E é isso, pessoal. Então, o conteúdo dessa semana são essas transformações, né, no plano. E qualquer dúvida, estou à disposição. Boa semana a todos, bons estudos.